capítulo 24. Vamos todos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Nós hoje daremos uma pausa na série de exposições no livro de Atos, por um bom motivo, e meditaremos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 1 ao 6. Lucas 24, versículos 1 ao 6. Peço que você acompanhe a leitura que eu farei. Assim diz a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Pode se assentar, feche os olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos, Senhor, pedindo as tuas misericórdias neste momento. Nos ilumina e nos guarda, que a tua palavra seja pregada aqui fielmente, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, com muita certeza, a sua vida é marcada por muitas histórias, por muitos momentos que, com certeza, ficaram na sua mente. E, se analisarmos bem, nós sempre vivemos, até mesmo aqueles que têm pouca idade, vivemos momentos que nós não conseguimos esquecer. Momentos em que constantemente as consequências daquele ato, daquele evento nos alcançam hoje. Sejam consequências na nossa vida, seja por meio até mesmo somente por pensamentos. Basta você pensar quais são os eventos do seu passado que continuam a ter consequências ainda hoje. Certamente haverá algum que você sempre lembre. Em contrapartida, irmãos, nós acabamos sempre por esquecer das coisas importantes que acontecem na nossa vida também. Há muitos fatos que, de fato, nós vivenciamos plenamente, mas que, por algum motivo, por causa do nosso pecado, por causa da nossa pequenez, nós acabamos que esquecemos. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados de fatos tão relevantes que nós necessitamos que alguém chegue para nós e diga: olha, você lembra disso? De fato, aconteceu. E o que nós vemos, irmãos, é que, falando da ressurreição de Cristo, isso é um evento histórico que não necessariamente aconteceu conosco, mas que nós necessitamos constantemente ser lembrados dele. Porque nós esquecemos. A própria Escritura declara as palavras de Cristo, ordenando que nós lembremos dele, que nós lembremos de Cristo, que nós lembremos que o próprio Deus encarnou em forma humana, que nós lembremos que esse Deus que encarnou em forma humana morreu em favor de miseráveis pecadores, que nós lembremos que mesmo diante do desprezo, dos insultos e da sua terrível morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós lembremos que ele ainda vive hoje, ele não está morto. Que constantemente devemos aludir ao seu domínio,
Domínio este sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Esse texto que nós lemos no Evangelho de Lucas declara uma grande verdade. A verdade de que Cristo ressuscitou e que ele vive ainda hoje. E esta verdade, irmãos, é importantíssima para todos os homens. E eu não digo apenas para aqueles que não creem em Cristo. Essa verdade também é importante para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O mundo não declara essa verdade. E isso é muito importante para nós. Porque se o mundo utiliza apenas essa data festiva, a Páscoa, se essa data é utilizada apenas para um motivo comercial, onde o foco está nos presentes, em vez de refletir sobre a renovação da nossa fé em Cristo, muitos acabam reduzindo essa data, que deveria aludir à ressurreição do Senhor, apenas para um dia festivo, sem profundidade alguma. E, irmãos, diante disso, como é necessário que a igreja continue a declarar que Cristo ressuscitou. Diante dessa realidade que nós necessitamos disso, os cristãos devem levantar-se constantemente e aproveitar essa data para dizer que Cristo vive. O significado da nossa Páscoa não é outro senão esse, que Cristo morreu, mas que o sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou. E é isso, e é sobre isso, irmãos, que nós meditaremos nessa noite. A Escritura declara que o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo. E para isso, depois dessa breve introdução, naturalmente, como eu sempre costumo dizer, nós, para falar da Páscoa, para falar da ressurreição, né, para o significado que ela tem hoje, é necessário que nós retornemos até o princípio das coisas. E especificamente aqui falando do Antigo Testamento. Porque é importante refletir um pouco do que se trata a Páscoa. E aqui, neste momento, falando especificamente da Páscoa da Antiga Aliança, né? De modo que o seu propósito é diferente em alguns aspectos do que aquilo que nós celebramos hoje, da Páscoa cristã. Irmãos, existem paralelos explícitos entre a Páscoa da Antiga Aliança e a nossa ceia do Senhor, que nós comemoramos hoje constantemente. E uma das principais maneiras como a nova ecoa a antiga é justamente um dos seus significados. Nós estudamos aqui, tivemos a oportunidade de estudar essa manhã, que a ceia do Senhor instituída, ela serve como um meio de rememoração. Não é apenas isso, mas ele serve como um lembrete daquilo que já aconteceu. Ora, os sacramentos são justamente para isso. Eles nos mostram algo que já aconteceu concretamente. E quando nós examinamos um pouco do que se trata essa Páscoa antiga, nós encontramos uma história que mudou a vida do povo de Israel. Nós vemos que eles passaram por um determinado evento, aos quais eles não se esqueceram até hoje. Eles são constantemente lembrados disso. Nós podemos ver o poder redentor, nós podemos ver a misericórdia de Deus, a sua justiça manifestados ali. Nós podemos ver, através desses eventos, promessas cumpridas. E nós vemos a necessidade de lembrar do poder salvador de Deus de geração em geração. É isso que Êxodo, no capítulo 13, versículo 3, destaca. Mas, quando nós examinamos de fato o evento da Páscoa, a instituição da Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 28, abre a palavra do Senhor lá em Êxodo 12. Eu queria ler e logo em seguida expor de forma bem objetiva o que esse texto bíblico diz. Aqui, em Êxodo, no capítulo 12, nós vemos a instituição
da Páscoa da antiga aliança. E é dito o seguinte: qual é o contexto aqui? O contexto ainda é o momento em que o povo de Israel ainda está no Egito e já se passou 9 pragas. E Faraó ainda não queria libertar o povo de Israel. Então, Êxodo 12 apresenta o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí, calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. O que nós vemos, irmãos? Nós vemos que o povo de Israel foi orientado a escolher um cordeiro no 10º dia do mês para cada família, o quais eles pudessem ali comer aquele cordeiro. É o que indica o versículo 4. E nós vemos que esse cordeiro tinha um propósito, ele serviria como um substituto. Ele seria colocado no lugar de alguém, de modo que ele deveria ser sem defeito. É o que o versículo 5 destaca. E é interessante que, desde já, nós que já temos a Escritura toda na nossa mão, nós percebemos, desde já, irmãos, que esse cordeiro aponta para a realidade de que Israel precisava de um substituto perfeito. Eles precisavam, irmãos, de alguém que se colocasse no lugar deles, porque eles, por força própria, eles não conseguiriam obter salvação. De modo que os versículos 6 e 7, nós vemos que o que aconteceria com esse cordeiro? Ele deveria ser morto, e o seu sangue deveria ser aplicado nas ombreiras das portas. Ou seja, ele deveria ser passado em todo o vergalhão da porta, né? Inclusive do batente. E essa obediência, irmãos, mostrava que a pessoa acreditava que Deus cumpriria a sua palavra. O que nós vemos aqui, de fato, é que Israel já tinha passado por 9 pragas. E o Senhor tinha guardado o povo dessas 9 pragas sem o povo precisar de nada. Eles não precisavam fazer nada. Mas quando nós chegamos nessa 10ª praga, o Senhor orienta que o povo execute uma ação. E eles têm que matar o cordeiro, comer o cordeiro
mas eles também devem passar o sangue nas vergas das portas. Esse ato de passar o sangue, de comer do cordeiro, de sacrificar o cordeiro, era justamente um ato de obediência. O Senhor estava orientando que o povo se mostrasse obediente a ele. E nós percebemos, irmãos, que Moisés diz a Israel que eles deverão observar a festa da Páscoa a cada ano. O capítulo 12 destaca que essa prática tem que ser lembrada de geração em geração, então eles deveriam passar para os seus filhos, eles deveriam dizer: no dia da Páscoa, o Senhor enviou o seu anjo por cima de nós, e ele passou por cima de nós, mas nós não fomos atingidos, ele não nos tragou, por causa do sangue do Cordeiro que Deus orientou que nós passássemos. E aqui, no capítulo 13 de Êxodo, no versículo 3 especificamente, ele diz: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. A cada ano o povo faria uma refeição para ajudá-los a rememorar o dia em que eles foram libertos pela mão do Senhor do cativeiro do Egito. E os israelitas, irmãos, de fato, observaram a primeira Páscoa ali no Egito, e eles continuam celebrando a Páscoa durante 40 anos no deserto. Nós vemos Números capítulo 9, versículo 1 ao 5, destacando isso. E nós vemos que eles também comemoram a Páscoa quando eles entram na terra prometida, né? Relatada ali em Josué, no capítulo 5. Então, nós vemos que a ideia de lembrar a graça de Deus é uma prática importante do povo do Senhor. Deus já tinha orientado o seu povo para se lembrar do que ele faz, e do que ele fez, e do que ele ainda fará pelo seu povo. Então, nós somos um povo, irmãos, que de fato esquecemos. E isso é muito importante para nós, porque nós somos pecadores. Nós vivemos coisas e nós lemos tantas coisas tão belas, nós vemos as verdades do Evangelho, mas parece que nos momentos difíceis a gente perde a memória, a gente se esquece, não é verdade? Nos nossos momentos difíceis, parece que a gente sofre de uma perca de memória, de amnésia. A gente não se esquece, a gente se esquece daquilo que o Senhor prometeu para nós constantemente. As Escrituras nos exortam para lembrar das bênçãos do Senhor constantemente. A palavra de Deus diz, olha, Neemias capítulo 4, versículo 14, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Eclesiastes 12, 1 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós vemos também o salmista dizendo, lembrai-vos dos maravilhosos feitos que ele fez por vocês. A Escritura declara, lembre. Por quê? Porque você vai esquecer. E nós necessitamos constantemente recorrer à palavra do Senhor. Desde já, irmãos, no dia que você se encontrar em algum momento difícil, procure na palavra o que Deus tem para dizer sobre aquele momento. Não permita-se depender apenas da sua memória. Recorra à palavra. De modo que, dito isso, que o Senhor instituiu a Páscoa no Êxodo justamente no sentido de rememoração, para que o povo recordasse de que Deus tinha livrado-os por mão poderosa do Egito. Nós vemos que a Páscoa na Nova Aliança, a partir do que nós lemos no Novo Testamento, especificamente aqui em Lucas capítulo 24, nós verificamos o grande e fundamental ponto sobre o qual todo o cristianismo se sustenta ou desmorona, que é a ressurreição. De modo, irmãos, que sem a ressurreição não há cristianismo. Você já parou para pensar nisso?
Nós podemos, irmãos, expor a Escritura toda, e nós podemos pegar do Gênesis até o Apocalipse, mas se nós não trabalharmos o assunto da ressurreição, não há cristianismo. Sem a ressurreição, não pode haver cristianismo. A Escritura, inclusive, destaca, por meio do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, que se a ressurreição não tiver acontecido, nós acreditamos em algo que não tem sentido. A nossa fé é em vão. Paulo diz, no versículo 14 e 15, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, e somos tidos como falsas testemunhas. Irmãos, se a ressurreição não aconteceu, nós somos tolos. Estamos perdidos. Nós não temos esperança alguma. Nada do que aconteceu antes da ressurreição tem qualquer significado se Cristo não tiver ressuscitado dos mortos depois. O seu nascimento virginal é sem sentido, a sua perfeita obediência a Deus é sem sentido, os seus milagres, os seus ensinamentos não têm sentido, até mesmo a sua crucificação não significa nada se ele não ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, a ressurreição é o grande ponto da nossa rememoração. Perceba a mensagem surpreendente aqui nos versículos 5 ao 7, que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Perceba que os anjos, e aqui nós entendemos que são figuras angelicais, eles fazem uma pergunta. Eles dizem assim, por que buscai entre os mortos o que vive? Ele está perguntando assim, mas o que vocês estão procurando dentro dessa sepultura? Não tem ninguém aí. Vocês estão procurando no lugar errado. Até porque, irmãos, e convenhamos, ninguém procura uma pessoa no cemitério. Eu tenho certeza que se você estiver procurando alguém, né, se você estiver procurando o pastor Costa, você não vai procurar o pastor Costa lá no cemitério. Não. Será que ele está aqui dentro dessa cova? Não, ele não está morto, irmãos. Não, ele está vivo. Ele não pode estar ali, porque estão procurando alguém vivo dentro dessa cova. É isso que eles estão perguntando para aquelas mulheres. Ele não está aqui, mas ressuscitou. É o que o versículo 6 diz. E sem dúvidas, logicamente a gente não consegue replicar a reação delas, né? Mas eu fico imaginando, né? Elas lá, e aí o cidadão lá, o anjo, pega e diz assim, não, ele não está aí não, ele ressuscitou. Como assim ressuscitou? Né? Sem dúvidas, não era algo que elas estavam esperando. Mas irmãos, olha como isso é interessante. A razão pela qual elas não estavam esperando essa resposta é porque elas não lembravam que Cristo iria ressuscitar no terceiro dia. O Wesley, mas você está dizendo que elas deveriam saber disso? Exatamente. Elas deveriam saber, irmãos. Jesus já havia desdito várias vezes. O Senhor não disse nenhuma, nem duas, nem três vezes apenas que ele iria sofrer, mas que ele retornaria. Ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Quer ver? Lucas capítulo 9, versículo 22. Abra aí. Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Eu vou ler. Diz assim. Versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas,
seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele morra, ou seja, seja morto, e no terceiro dia aconteça o quê? O que está escrito aí? Ressuscite. Você quer me dizer que elas só não escutaram essa parte? Não, irmãos. Eles sabiam, eles já foram avisados. Lucas capítulo 18, versículo 31 e 33, ele também já havia dito isso aos seus discípulos, pouco antes da crucificação, da traição, na verdade. Todos eles deveriam ter esperado, irmãos, nesses 3 dias, de forma enfática. Eles deveriam estar na expectativa. Eles não deveriam ter se esquecido. Eles deveriam estar lá. Eita, será que já deu o terceiro dia? Quando é que vai ser? Vai ser agora? Entende? Eles não poderiam ter esquecido disso. Mas eles se esqueceram do Evangelho. E esse esquecimento os levou para o túmulo. E agora, lembradas pelos anjos, aquelas mulheres tiveram um momento de compreensão. E agora, como indica o versículo 8 do capítulo 24 de Lucas, se lembraram das suas palavras. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. A numeração do cadeado digital foi digitada correta. Agora elas tinham percebido, o Senhor já tinha anunciado isso. É somente quando as pessoas se lembram do ensinamento de Jesus sobre o túmulo vazio que as suas vidas fazem sentido. Irmãos, não é à toa que os escritores do Novo Testamento frequentemente lembram ou nos fazem lembrar das verdades essenciais do Evangelho. Eles sempre destacam essa função. Tamanha verdade que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz: recomenda, Timóteo, recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo também diz em Romanos 15, versículo 15: vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo também diz, ou melhor, Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmada. Os autores do Novo Testamento sempre trazem a mensagem: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Essa verdade, irmãos, deve ser lembrada por nós. Nós não podemos, em circunstância alguma, esquecer que o nosso Cristo vive, que Ele reina ainda hoje. E aqui nós remetemos a tarefa que o próprio Senhor Jesus nos concedeu. Quando Ele instituiu a ceia do Senhor, que inclusive será administrada logo mais, Ele revela a grande verdade da Páscoa da Nova Aliança. Ele diz: olha, fazer isto em memória de mim. Capítulo 22, versículo 19. E é importante que nós lembremos, que nós nos lembremos, mas que nós lembremos aos outros de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz, de tudo que Ele fará pelo seu povo. Nada poderia ser mais importante na vida cristã do que se lembrar do Evangelho. Irmãos, um dos maiores desafios que nós temos, como eu apontei no início, é justamente nós mantermos a verdade do Senhor sempre presentes em nossas mentes. Nós vivenciamos cada coisa, mas nós nos lembramos muitas vezes de eventos que não contribuem em nada até hoje. Não é à toa que os traumas, a grande maioria deles, não traz benefício algum, mas nós nos lembramos.
E nós falhamos grandemente nisso, porque aquilo que nós, de fato, deveríamos lembrar, nós esquecemos, nós falhamos, nós nos desviamos e nos afastamos de Deus. Mas, irmãos, se nós mantivermos os nossos passos nos ensinamentos do Senhor, nós continuaremos a ser o único povo que se alegra mesmo diante da morte. Se nós mantivermos nossas mentes fixas no Evangelho, sempre que nós enxerguemos a morte, nós lembraremos da ressurreição. E isso é muito importante para nós. De modo que, dito isso, eu gostaria de fazer duas breves aplicações desse texto. Em primeiro lugar, irmãos, perceba que o Cordeiro Pascal do Êxodo apontava para o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Embora, irmãos, os israelitas tivessem sido protegidos das 9 pragas anteriores, eles necessitavam, como eu disse, eles necessitavam seguir a obediência do Senhor, fazendo todo aquele procedimento em relação ao Cordeiro e ao sangue. E o autor de Hebreus refletiu justamente sobre esse evento. No capítulo 11, versículo 28, ele diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que é que ele está dizendo? Olha, o sangue representa a vida. Sem o sangue nós morreremos. A justiça é o sangue vital de que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus. Como não a temos em nós mesmos, nós precisamos da justiça de outro. E a justiça de outro é a justiça de Jesus. Ele derramou sangue em favor de nós. Aquele cordeiro no Êxodo que servia para que o anjo da morte passasse por cima, teve o seu sangue derramado, mas Cristo, o verdadeiro e perfeito Cordeiro, teve o seu sangue derramado para que os nossos pecados fossem pagos e que a ira do Senhor não caísse sobre nós, mas caísse sobre Ele. Jesus perdoa os nossos pecados, Ele permite o perdão dos nossos pecados, mas Ele também cessa toda a ira do Senhor que seria sobre nós por causa dos nossos pecados. Essa necessidade de um sacrifício perfeito nos faz lembrar da nossa condição. Nós somos pecadores, Cristo não é. Nós falhamos, Cristo não falha. Nós esquecemos, Cristo continua fiel à sua aliança. Nós precisamos de alguém que sirva como substituto em nosso favor. E quando nós ceamos, irmãos, nós lembramos que nós já temos esse substituto, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, foi derramado sobre nós para perdoar os nossos pecados. Amém? Amém. Não terminei ainda não, tá? Segunda e última aplicação. Perceba, irmãos, que a ceia do Senhor é a nossa Páscoa. De fato, nós, como eu enfatizei no início, nós aproveitamos este momento, essa data comemorativa, mas nós a aproveitamos não porque nós ainda comemoramos a Páscoa do Antigo Testamento, porque a nossa Páscoa está aqui, nós lembramos dele constantemente. Cristo morreu por nós, Cristo entregou o seu corpo, mas também derramou o seu sangue, e aqui está representado. Nós temos constantemente esse lembrete. Logicamente, como nós tivemos a oportunidade de expor aqui pela manhã, esses não são os únicos benefícios da ceia do Senhor. Ela fortalece a nossa fé, ela nos enche de esperança, ela mostra o nosso amor pelo Senhor, mas também pelos irmãos. Mas um grande propósito dela é a rememoração.
ela faz com que nós lembremos. No entanto, irmãos, nós somos e continuamos pessoas espiritualmente fracas em algum sentido, porque nós somos inclinados a esquecer a poderosa obra de salvação. E é possível que nós esqueçamos que a ceia do Senhor trata de nos lembrar dessas maravilhosas bênçãos. Por outro lado, é possível que nós possamos esquecer que se trata da obra graciosa de Deus para nós. Talvez as circunstâncias pareçam terríveis demais. Os nossos pecados pareçam grandes demais e as promessas de Deus demasiadamente grandes que elas não podem nos alcançar. Nós pensamos, e nós seriamente podemos pensar nisso, será que as boas notícias, será que o Evangelho é para mim? Mas eu peco tanto, eu peco todos os dias. Você peca todos os dias? Eu peco todos os dias. Será que as promessas de Deus são para mim? Em ambos os casos, irmãos, nós podemos até esquecer que Deus continua sendo fiel, mas Ele não esquece. Deus fortalece grandiosamente a nossa fé por meio desse sinal visível, que é a ceia do Senhor, instituída por Jesus. Ele não nos dá uma promessa nova, mas Ele nos dá uma forma e um ato, um evento constante para que nós lembremos que nós temos um Cordeiro que foi morto em nosso lugar, Jesus Cristo. É a promessa de salvar pecadores, irmãos, os piores pecadores, que nós lembramos quando comungamos aqui juntamente dos irmãos. Portanto, eu gostaria de concluir esse sermão destacando que, ao instituir a ceia, o Senhor Jesus selecionou esse mesmo tema, mas ele disse que agora todos os verdadeiros crentes devem se lembrar de algo diferente. Vocês não devem se lembrar apenas de que Deus tirou e libertou o povo do Egito. Vocês devem lembrar agora, a partir da ceia, de que Jesus Cristo derramou o seu sangue e entregou o seu corpo em favor de cada um de nós. Fazer isso em memória de mim. Que nós possamos, irmãos, diante dessas verdades, constantemente lembrar que o Senhor se entregou por nós, que Ele de fato morreu, mas que Ele também no terceiro dia ressuscitou. Nós não comemoramos, irmãos, a morte. Nada disso. Nós comemoramos a ressurreição. É por causa da ressurreição que nós temos os benefícios de hoje. De fato, o Senhor morreu e por causa da sua morte os nossos pecados foram perdoados, mas é por causa da sua ressurreição que tudo o que vem antes tem sentido e encontra sentido nos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante desta verdade, Senhor, de que o Senhor morreu em favor de nós, segundo o que diz a sua palavra, nós pedimos, Pai, que o Senhor continue a mover o nosso coração, para lembrar disso,